Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2026 e o vídeo de hoje vai ser sobre a análise de um livro que me marcou muito, um livro que eu li em 2017, que fala sobre relacionamentos. Falar sobre relacionamentos é sempre um ponto muito delicado, né? E eu vou tentar aqui não transitar para uma linha das minhas experiências pessoais. Eu acho que talvez em um outro momento eu coloque isso aqui para vocês. Então eu vou tentar fazer o vídeo aqui de uma maneira mais neutra, colocando alguns pontos de vista meu, tá? Sem entrando muito em pormenores sobre os meus relacionamentos, até para não expor as pessoas, né? O livro que eu vou trazer então é esse aqui, ó. Ele se chama O Amor que Nos Faz Bem, quando um e um somam mais que dois, de Joan Garriga. Esse livro aqui, pessoal, ele assim, é fantástico do ponto de vista de trazer à tona situações que, por mais óbvias que sejam, na, às vezes a gente não para refletir que se a gente de repente seguir esses manuais aqui, né, os nossos relacionamentos vão ficar mais fáceis, a nossa vida vai ficar mais fácil e vai fluir, né? Por mais que eu também acredito que uma das formas com que Deus, com que a espiritualidade, com que o universo conversa com a gente é colocando pessoas no nosso caminho. Eu acredito que cada pessoa que cruza o nosso caminho não é aleatória, ela tem um propósito, ela tem uma mensagem para ser deixada ali e a gente para deixar para a pessoa. Então, através dessa troca é que a gente vai conseguir evoluir, vai conseguir enxergar, olhar para dentro, né? Porque o relacionamento, ele, do mesmo jeito que ele pode te trazer e vai te trazer momentos muito felizes, ele vai te trazer talvez os momentos de maior dor e sofrimento que você possa ter, né? As minhas maiores dores que eu tive na minha vida, que me marcaram, que, que assim, me marcaram para a vida inteira realmente, que me transformaram como pessoa. Por exemplo, não foi talvez quando meu pai morreu, né? Um exemplo aqui, mas foram nos meus relacionamentos que terminaram, né? Isso eu estou te falando eu, o Everton, tá? Cada um é cada um sente conforme a sua individualidade, né? As minhas relações sempre foram muito marcantes do ponto de vista assim de me fazer olhar para dentro, né? Eu, graças a Deus, assim, eu nunca fui uma pessoa de colocar a culpa no outro. Pelo contrário, eu, nos momentos de sofrimento, de depressão, de solidão, eu me recolho e eu olho para dentro de mim, para refletir o que eu fiz, como eu agi, e através daí extrair coisas que eu possa melhorar, para que eventualmente quando outra pessoa cruzar meu caminho, para que eu esteja mais preparado, mais bem resolvido. Por que eu digo isso? Porque isso é uma coisa que ele fala aqui no livro, né? Então, por exemplo, ele tem aqui no capítulo 2 que ele coloca assim, no capítulo 3, né, ele coloca assim, ó, a má notícia, ninguém pode nos fazer felizes. E no capítulo 2 ele coloca assim, a boa notícia, ninguém pode nos fazer infelizes. Então ninguém pode nos fazer infeliz e ninguém pode nos fazer feliz. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Ele quer dizer o seguinte: para a gente entrar numa relação, a gente tem que estar minimamente bem resolvido conosco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: você tem que estar em paz com você, cara. Entendeu? Você tem que ser feliz com você, primeiro de tudo. Se você não for feliz com você e você entrar numa relação para que você esteja esperando que o outro te faça feliz, cara, você está entrando num arapuca. Você entrando no arapuca e você está colocando a outra pessoa no arapuca, entendeu? Porque esse papel não é da outra pessoa, entendeu?
esse papel é nosso, tem coisas que a gente não pode fugir dele, não pode terceirizar o problema para o outro, entendeu? Isso eu estou falando para vocês, mas assim, depois de comer o pão que o diabo amassou, entendeu? Depois assim, de entrar em depressões absurdas por conta de término de relacionamento. Tudo porque não aceitava algumas coisas. Então, por exemplo, não aceitava o direito da pessoa de ir embora. Cara, é um direito do outro ir embora, entendeu? É um direito. Para de colocar nessa condição de vítima, de coitadinho, e porque você não é o alecrim dourado do campo, assim como eu não era. E só que muitas vezes é muito fácil você se colocar nesse papel de vítima e o outro de vilão. Para quê? Para que perante as pessoas você saia de coitadinho. Não, cara, entendeu? Deixa o outro, irmão. Se o outro não está bem, meu amigo, deixa o outro ser feliz, libera o outro, vai com Deus, entendeu? Vai com Deus, agradece, tudo com amor. Então, da mesma forma que chegou com amor, deixa partir com amor, sem mágoa, entendeu? Vai com Deus, que você seja feliz, que você se encontre, que você siga as tuas experiências, entendeu? Liberar a pessoa, entendeu? Porque uma vez que você libera o outro, você está se liberando também, entendeu? Eu estou falando isso numa boa aqui para vocês, mas assim, foram anos de muito mergulho para dentro, terapia, busca infinita para me encontrar, para chegar nesse ponto de eu falar, cara, eu estou bem comigo. Então tá, então quando outra pessoa entrar na sua vida, você não precisa colocar nas costas dela um papel que é teu. E isso assim é muito sério, porque, por exemplo, se você entra numa relação que você está esperando que o outro te faça feliz, a chance de não dar certo, pessoal, é muito grande. Por quê? Porque o casal ele tem que somar um na vida do outro, entendeu? Se um começar a desnivelar ou já entrar desnivelado na relação, cara, vai dar uma merda gigantesca. Então, se entra numa relação onde um está bem resolvido e o outro não, cara, eu vou falar para vocês que assim, a chance de dar muita dor de cabeça é muito grande. Então, assim, antes de se dispor a falar, não, vou entrar numa relação, conheci alguém bacana, cara, esteja bem com você. Esse é o conselho que eu posso deixar já e que aqui no livro também ele ensina. Aqui no livro ele fala uma coisa assim bem legal, que ele identifica assim as 5 condições para o bem-estar do casal. Eu vou ler para vocês e aí depois eu vou tecer alguns comentários. A primeira condição que ele coloca aqui, isso assim, depois de anos de pesquisa, de consultas, de atendimentos, né? A primeira condição é que seja fácil, que flua sem muito esforço. A segunda condição é que se trate de 2 naturezas não muito incompatíveis, não muito diferentes. A terceira condição é que os membros do casal sejam verdadeiramente companheiros. A quarta condição é ter fé e confiança plena no outro. E a quinta condição é o desejo espontâneo de que o outro esteja bem. Tá? O início do livro, ele fala bastante sobre constelação familiar, né? Esse cara aqui, o escritor, ele é um constelador familiar, né? E por que ele aborda essa questão da constelação? Porque, por exemplo, a constelação, ela tem o poder de curar muita coisa e também de desenterrar uns cadáveres ali que você está botando embaixo do tapete, que você tem vergonha, que você esconde, entendeu? E que isso, uma hora ou outra, pessoal, vem à tona, entendeu? Então, o que eu aconselho vocês também é que vocês façam constelação. Deixa de lado o preconceito, para quem não conhece, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho assim de uma preciosidade inestimável. Eu já participei assim, por exemplo, no curso de formação de constelação que eu fiz com um terapeuta aqui de Uberlândia, o Júlio Paiva, um cara assim fenomenal, gosto muito dele, aprendi muito com ele, né? É um dos meus mentores, né?
Eu já vi pessoas ali, porque a gente participa, a gente estava no trabalho de formação, mas nós colocávamos ali os nossos problemas para que essas amarras fossem resolvidas, entendeu? Para que essas correntes fossem quebradas. E assim, situações, pessoal, espinhosas, espinhosas. Eu lembro assim de um caso de uma colega nossa lá que colocou uma situação familiar dela que não teve uma pessoa na sala que não chorou, porque o desfecho foi assim, foi tirar um peso das costas dela, entendeu? Então, por que isso é importante, cara? Porque, por exemplo, a hora que você vai entrar na relação, a hora que você vai entrar na relação, é, esse trabalho de realinhamento, ele já tem que ter sido feito, entendeu? Para quê? Para que você entre leve na relação. Ele não coloca ali uma das condições para que a relação seja leve. Então, para que você faz a tua parte. Só que tenha essa conversa com o parceiro. Porque às vezes você vai se encontrar com alguém, cruzar com alguém aí, que a pessoa não tem a mente aberta, ou nunca ouviu falar, ou não conhece disso. Cara, bota na mesa. Entendeu? Porque talvez não, né? Tenho certeza que o universo está colocando você ali para que você. É sempre uma troca, pessoal. Como é falado, por exemplo, no taoísmo, todo mundo que cruza o nosso caminho são professores. Então, se a tua forma de contribuir nessa relação com essa pessoa seja essa, abrindo as portas para ela de um conhecimento desse que é a constelação, faça isso. Convide a pessoa, recomende que ela vá, entendeu? Para quê? Para que vocês dois estejam alinhados na mesma frequência. E aí, a partir daí, a relação flua, entendeu? E aí, nesse curso de constelação que eu fiz, de formação, o Júlio ele coloca uma situação ali que eu até anotei aqui, que ele fala o seguinte, ó, para um relacionamento dar certo é preciso ter amizade, sexualidade, filosofia de vida e a espiritualidade. Então, por exemplo, a amizade. Por que a amizade é importante? Tá? E aí, fazendo um paralelo com a questão da sexualidade. Eu acho que todo mundo já leu isso no Instagram, né? Imagina o seguinte, você lá com 60 anos, com 70 anos, você não vai ter a mesma libido que você tem agora, com 20, com 30, com 40, com 50, entendeu? Então, o teu parceiro, a pessoa que vai estar ali do seu lado, ela tem que ser teu amigo, cara. Você não fica transando 24 horas do dia, entendeu? Tem que ter um nível ali de amizade. E essa amizade, pessoal, é assim, o que eu acredito, tá? Assim, você tem que ter prazer de estar com a pessoa. A pessoa tem que se sentir assim, em êxtase do seu lado. Então, por exemplo, quando você abre a boca para falar alguma coisa, para dar uma explicação, é como se você estivesse num teatro, dando uma palestra. E o contrário também, com a pessoa do seu lado, você presta atenção, a voz da pessoa tem que ser música para o seu ouvido. Entendeu? Se isso já não tem, cara, já tem alguma coisa errada aí, já tem algum desalinhamento. Você tem que ter a pessoa, você tem que ter essa satisfação de estar com a pessoa e a pessoa com você. Entendeu? Tem que haver isso, né? No meu ponto de vista, eu concordo com o Júlio aqui quando ele coloca. O outro ponto que ele coloca é a questão da sexualidade. Cara, isso aqui para mim, assim, se eu pudesse colocar em percentual, eu acho que a questão da sexualidade, ela é uns 60% da relação. Ela é uns 60%, na minha opinião, ela é uns 60% da relação. Por quê? Porque na relação sexual é onde você estabelece uma conexão que em nenhum outro lugar você vai estabelecer. Você vai estabelecer um nível de intimidade, de conhecer a pessoa, de poder assim usufruir daquele momento e também proporcionar naquele momento prazer para a pessoa que nenhuma outra coisa você vai sentir, entendeu? Então essa coisa de você ter um parceiro, uma parceira que assim, como eu vou dizer, né, que quando você está com a pessoa, só de você estar perto da pessoa, a pessoa já tem que estar meio que excitada. Tem que haver isso, pessoal. Entendeu? Se o negócio chegou num ponto que parece assim, parece que você
imagina numa empresa, né, que você marca a reunião, se você está numa relação que a tua sexualidade, o teu ato sexual está parecendo uma reunião que você tem que marcar na empresa, tem alguma coisa errada, cara. Parece um evento, assim, não, vou ter que marcar uma reunião para transar. É mais ou menos isso. Não, se está acontecendo isso, o que eu te falo, por experiência própria, está errado. Não vai dar certo. Vai dar um BO aí no meio do caminho que já é um sinal de que tem alguma coisa desalinhada. Porque assim, o que eu acredito é que quando duas pessoas que têm essa sintonia, essa química, elas se tocando, elas parece que tem alguma coisa pegando, já tem uma faísca ali. Então a sexualidade é importantíssima no meu ponto de vista também. Outro ponto que é colocado aqui é a filosofia de vida, né? Aqui a filosofia de vida, pessoal, é assim. Imagina o seguinte, imagina que você está numa relação que você é uma pessoa que é mais silenciosa, você é uma pessoa mais caseira, você é uma pessoa que gosta de curtir o momento daquela pessoa. E o outro, ele gosta de festa, ele gosta de receber pessoas em casa, ele gosta sabe, dessa agitação. Pessoal, isso assim é problema, entendeu? Eu estou dando um exemplo assim grotesco, mas imagina outra situação que tem a ver com essa questão da filosofia de vida. Imagina que você é uma pessoa que você é minimalista. E aí você vai se relacionar com alguém que é maximalista, que é uma consumidora nata, acumuladora nata, que compra de tudo e tal. Cara, é incompatível. Você está tentando pegar uma laranja, um gomo de uma laranja e encaixar numa maçã. Não vai encaixar. Porque são filosofias de vida diferentes. Entendeu? A pessoa gosta de ter um casão no condomínio e você está de boa numa casinha na rua. Vocês estão entendendo? Essas coisas são importantíssimas. Você notar na relação quando você está no início, você passar a conversar com a pessoa. Então, assim, se já identificou isso, põe na mesa. Porque, por exemplo, um dos fatores que eu sou prova, que eu vivi isso daí, o fator comunicação, pessoal, ele é um outro pilar que ele tem o poder de acabar com uma relação. Porque assim, a relação saudável, ela é construída com conversas difíceis. E, por exemplo, eu não tinha maturidade para ter conversa difícil. E eu não posso colocar o problema no outro, o problema era meu. Eu achava que toda conversa difícil, a pessoa estava arrumando um motivo para brigar. Infantilidade minha. Talvez se eu tivesse tido mais conversas difíceis, a nossa relação tivesse sido construída com bases mais sólidas. Só que eu não tinha consciência, pessoal. A consciência que eu tinha na época era a que eu tinha na época. Vou fazer o quê? Vou me crucificar? Vou pular do prédio? Não, cara, é isso. Entendeu? Então tenham conversas difíceis. O outro ponto que também eu anotei aqui é com relação à espiritualidade. Cara, isso é outra coisa importante. Por quê? Porque isso em algum momento vai gerar um conflito. Onde que eu quero chegar? Imagina o seguinte, imagina que você é evangélico, certo? E aí você conhece alguém que é da Umbanda, que é do Candomblé, que é de uma religião afro. Cara, é incompatível, entendeu? Por mais que os dois, vamos dizer assim, cultuam Jesus, só que de formas diferentes, em algum dado momento, isso vai vir à tona, entendeu? Então essa questão de você se conectar, você ter um parceiro que o teu aspecto espiritual, as suas crenças, aquilo que você acredita, tenha um mínimo de compatibilidade, assim, vai contribuir. E o contrário é o oposto. Não ter vai gerar problema, vai gerar discussão, vai gerar preconceito, entendeu? Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para vocês é que observem isso e tragam isso para a mesa, entendeu?
Eu vou adicionar um outro aqui, um outro fator que nem o cara ali do livro falou, nem, por exemplo, o Júlio falou no curso ali de constelação, mas é o que eu vivenciei isso e que eu acredito demais, que é assim, que é o fator financeiro, tá? O fator financeiro, pessoal, é um dos motivos de causa de maior separação que existe hoje nos casais. E assim, é preciso ser discutido isso, pessoal. O que eu quero dizer? Se você não tem uma estabilidade financeira, se você não está com a sua vida financeira equilibrada, que você possa proporcionar você ser o pilar da sua casa, o pilar de sustentação da sua família, entendeu? O porto seguro de todo mundo ali, meu amigo, eu vou dizer para você, não se mete em se relacionar. Fica sozinho. Fica sozinho, constrói a tua vida, não tenha pressa, faz esse dever de casa, construa essa base aí da tua vida. Porque você entrar numa relação, na emoção, na paixão, porque tipo assim, a paixão não é amor. A diferença de amor e paixão é muito grande. A paixão você está projetando a pessoa que você quer que ela seja e não que ela é. Então não cai nessa, entendeu? Antes de entrar numa relação, esteja com a sua vida financeira equalizada, esteja em paz, esteja bem resolvido, porque a chance de dar um BO, de causar dor, de causar sofrimento para ambos os lados, pessoal, é muito grande. E aí assim, às vezes eu estou falando isso daqui, eu não quero assim jogar um banho de água fria em quem está numa relação. São as minhas percepções. Foi o que eu disse e digo em N vídeos aqui. Se alguma coisa do que eu estiver falando ressoar com alguém e servir para alguma coisa, já valeu o tempo que eu estou aqui me dedicando a esse canal. Se não, está tudo bem. Mas eu sou verdadeiro nas coisas que eu falo. Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, são coisas que eu vivi. Estou com 42 anos, vou fazer 43 daqui a 10 dias. Tenho 2 filhos, um de 5 e uma de 4 anos. Sou separado da minha ex-mulher. Assim, eu já fui do céu ao inferno, pessoal. Eu já fui do céu de estar ali com a minha família, de viver o dia a dia com os meus filhos, com a minha ex-mulher e tal, até o inferno, de ficar sozinho, de não ver meus filhos, 3 meses foi o máximo que eu cheguei a ficar sem ver meus filhos. Então assim, não cometam certas coisas. A internet está aqui, o conteúdo é de graça, você não paga nada para assistir isso aqui, entendeu? Então, para aí, ó, 20 minutos para escutar. Se servir para alguma coisa, beleza. Esse cara é um tonto, está falando coisa aí que não tem nada a ver. Então, beleza, tá tudo bem, segue tua vida. Mas eu não vou falar nada que não seja aquilo que eu vivenciei, para endeusar, para brilhar o olho, não. Esse aqui é o que eu vivi e o que eu estudo, tá? Então, assim, o que eu vou trazer aqui para vocês de livro, pessoal, é livro que eu guardo, porque assim, antigamente eu comprava livro aleatoriamente, e aí eu dava um puta de um trabalho de eu ter que doar isso para alguém. Eu parei de doar livro porque os livros que eu guardo são os que eu escolhi a dedo comprar, entendeu? E o que eu vou trazer aqui para vocês são livros que eu recomendo que vocês façam a leitura. Então esse é um livro que eu recomendo, leia isso aqui, aprende alguma coisa sobre relacionamento, antes de conhecer a pessoa no barzinho e não sei o que, daqui 3 meses estou noivo, estou casando. Meu amigo, poupa vidas. Quando eu falo poupa vidas, é para poupar a tua, para poupar do parceiro, entendeu? Para de causar confusão na tua vida e na vida das pessoas. Tenha assim, sabedoria, pessoal. Assim, uma das coisas que eu passei a pedir mais a Deus quando eu me tornei consciente foi sabedoria, pessoal. Entendeu? Foi sabedoria para que eu conseguisse identificar as situações, para que eu conseguisse ler as situações com sabedoria. Entendeu? Então, é isso que eu tinha para trazer aqui hoje para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo.
Quem ainda não me segue aqui no canal, segue aí, dá uma força, pessoal, dá uma força aí, entendeu? Estou fazendo isso aqui de coração, esse projeto. Então, recomenda, segue aí, tá bom? E forte abraço aí para vocês. Até mais. Fui.